Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição do Live Fitop. Hoje nós temos a satisfação de ter aqui no live a professora Roberta Paulert, da Universidade Federal do Paraná, no campus de Palotina. De antemão aí já agradeço a professora por a sua colaboração aí no nosso live, por essa contribuição, dando uma palestra aí sobre as ulvanas, tema que nós também trabalhamos no nosso laboratório. Corrija-me se eu falar alguma coisa errada, mas a Roberta Paulert, ela é graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina em farmácia, tem uma trajetória bastante interessante, se formou em farmácia, atuou no nosso trabalho durante o mestrado no nosso laboratório, trabalhando com feijão e antracnose e ulvanas também, polissacarídeos algais, e seguiu assim a sua carreira acadêmica fazendo doutorado na Universidade de Münster, na Alemanha, onde também continuou seu trabalho com ulvanas. Então, nós temos hoje aí uma das expertas em ulvanas a nível internacional e que vai aí compartilhar seu conhecimento conosco aqui nos próximos minutos, nos próximos 30 ou 40 minutos. Então, desde já, boa palestra aí, Roberta, e nós voltamos aí no final da sua palestra para conversar um pouco sobre esse assunto. Sinta-se à vontade e bem-vindas aí à casa. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Marcel. Eu agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho sobre os resultados, né, das atividades aí realizadas ao longo de alguns anos. Então, eu resolvi colocar ulvanas, né, eu coloquei no plural, considerando, então, a ulvana e os seus derivados, como ativadoras de defesas vegetais. Atualmente eu sou professora do setor Palotina, da Universidade Federal do Paraná, então nós ficamos aqui, olha, tem uma vista aérea do nosso campus, localizado no oeste do Paraná, e é um campus avançado, né, fora de sede da UFPR, e nós temos, então, 8 cursos de graduação e também 8 cursos de pós-graduação. É um campus novo, né, se a gente for considerar que a UFPR já é uma universidade centenária, e completou 30 anos nesse ano, no mês passado. Então, é um campus relativamente novo, né? As atividades de pesquisa, extensão, ensino ainda estão caminhando, né, para o fortalecimento. E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as macroalgas marinhas, sobre a importância dessas algas marinhas, né? Elas têm uma importância muito grande, porque em muitos países elas são usadas, por exemplo, como alimentos, mas eu gostaria de destacar aqui também que as macroalgas marinhas, elas são importantes fonte de moléculas e moléculas bioativas. Então, são moléculas de valor econômico, né? Biotecnologicamente falando, essas moléculas, elas podem ter um valor econômico agregado e elas podem ser utilizadas em diferentes áreas. Então, nós temos essas moléculas bioativas nas algas verdes, nas algas marrons e nas vermelhas. Mas, hoje, especificamente, eu gostaria de destacar aqui as algas verdes, em especial do gênero uva, né? São várias espécies do gênero uva,
mas os trabalhos que eu vou mostrar aqui, eles envolvem principalmente uva fasciata, uva intestinalis e um pouquinho de uva lactuca. Então, mas independente da espécie de uva, é possível obter um polímero, e esse polímero é chamado, então, de uvana, e aí sempre que eu vou me referir à uvana e os seus derivados, tá? Trata-se de um polímero, de um polissacarídeo complexo, bastante complexo, mas que, assim, por simplicidade, a gente pode chamar de uvanas, né? Esse nome que está aqui embaixo, em vermelho, se refere à estrutura dos monômeros, mas como uma forma simples, a gente pode dizer que é um polímero, um polissacarídeo solúvel em água, né? Essa é uma característica muito interessante. E é um polímero que faz parte da parede celular. Então, se a gente observar a alga marinha ali, né, esse polissacarídeo, ele está localizado na parede celular, e essas algas verdes, elas podem acumular de 8 até 36%, dependendo da espécie, dependendo das condições ambientais, né? Então, o principal componente da parede celular. Então, entra aí uma outra questão importante também, né? Porque é o principal componente da parede celular dessas algas do gênero uva. É uma representação esquemática, mas aqui do lado a gente pode ver uma visualização de fluorescência baseada no reconhecimento através de anticorpos, né? Mostrando aonde está esse polissacarídeo dentro da macroalga. Então, esse polissacarídeo, como eu falei, ele é complexo, porque ele é um heteropolissacarídeo. Então, é formado por diferentes tipos de açúcar, né? A gente poderia dizer assim, de uma maneira, fazer uma comparação, né? A celulose é um polímero bastante abundante. A pectina é um polímero complexo, né? E a uvana também estaria ali, né, proporcionalmente a sua complexidade com as pectinas, né? É bastante complexo essa organização, porque tem diferentes açúcares, olha, e são unidades que vão se repetindo. Por exemplo, ácidos urônicos, então ácido glicurônico, urônico, às vezes eles se intercalam. Ácido hidrônico é um açúcar que não é tão comum assim, então chama a atenção, né, essa composição. Nós temos raminose, que é um açúcar bastante importante nessa composição. Xilose, né, dependendo da espécie, também entra em bastante proporção, e muitas vezes pode estar ligada à raminose, então formando essas unidades, esses dímeros. E vão se alternando e chamando atenção aqui também, olha, para os grupamentos sulfato, que estão nos resíduos de raminose ou nos resíduos de xilose ou em ambos, né? Então, tornando aí uma molécula bastante interessante, complexa e passível de modificações. Uma outra característica interessante que eu vou chamar a atenção depois, lá no final, é que é um polímero de alto peso molecular. Então, isso também é uma questão importante quando a gente fala de reconhecimento por parte das plantas, né? A gente fala de sítios ativos, qual, né, parte específica dessa molécula ela é mais interessante biologicamente, porque ela tem um alto peso molecular e que varia, né? O alto peso molecular das uvanas varia de acordo com a origem, com a espécie, com as condições ambientais e com o modo de extração. Então, mas de qualquer forma, quando essa uvana é extraída, ela tem um alto peso molecular. E aí, para chamar a atenção desse polímero e da sua importância, das suas pesquisas, né? Eu fiz esse gráfico aqui, olha, eu coloquei no Scopus só a palavra uvana,
né? Então, a gente começa a ver aqui os trabalhos, olha, em 1999, e depois segue aqui, olha, eu terminei em 2019, 2020, que foi, ainda não estava terminado aqui, por isso que só tem 7 em 2020. Mas, olha, dá para a gente observar o número crescente de trabalhos, né, relacionados com a Alvana. Então, mostrando a aplicabilidade e a sua grande aplicação biológica, química, né? Isso torna, então, porque essa molécula é bastante interessante. Então, tem bastante, um número crescente de pessoas interessadas, né, nessa molécula, porque ela tem realmente um valor econômico bastante relevante. Então, aqui a gente pode ver, olha, que esse polímero tem diversas aplicações em diferentes campos, por exemplo, na área médica, na própria aquicultura, ou na agricultura, né? Na engenharia de biomateriais, tem bastante desenvolvimento de biomateriais usando a Alvana, na entrega de medicamentos também, por causa dessa característica, né? De ter esses grupamentos, essa particularidade, ou como filmes protetores de alimentos, enfim, tem uma grande, essa molécula tem diversas aplicações. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que a Alvana e os seus derivados, né, são compostos que têm atividade imunoestimulante. Então, tem alguns trabalhos que relacionam a atividade imunoestimulante da Alvana em plantas, em peixes, em galinhas, em células humanas, né? Então, é uma molécula que pode ser utilizada, a Alvana e seus derivados, que pode ser utilizada na formulação aí, na produção de nanopartículas, de micropartículas. Para quê? Né? Para desenvolver estratégias, então, de, por exemplo, envolvimento do sistema imune animal ou vegetal, né? Então, essa molécula tem uma atividade de vacina ou de modulação, a gente poderia dizer assim, que modula o sistema imunológico animal e vegetal também, né? Então, pensando nessa modulação do sistema vegetal, nós desenvolvemos um trabalho que a ideia era utilizar as uvanas, o extrato da alga, né, como elicitores naturais, então, que vão ativar o metabolismo da planta, mas principalmente o metabolismo secundário de espécies vegetais. Então, trabalhar a Alvana como um modulador do metabolismo, em especial, nós focamos no metabolismo secundário. Então, nós fizemos esse experimento na Universidade de Pisa, né, em 2 diferentes departamentos. E qual era a ideia, né? Utilizar a Alvana, o extrato da alga, como a gente chamou, para modificar as vias metabólicas, para fazer uma otimização do sabor ou do aroma dessas plantas, né? Que são derivados do metabolismo secundário. Então, a ideia era modular a planta para que ela tivesse um sabor ou um odor diferenciado, né? Por exemplo, melhorar a qualidade de plantas medicinais, plantas aromáticas aqui, como a gente chamou. Então, foram escolhidos 2 modelos, o manjericão e a salsinha, que são plantas de interesse econômico para diferentes finalidades medicinais e condimentares também. Então, o que nós fizemos? Né? Nós tratamos as plantas com os extratos dessa uva e nós analisamos os metabólitos voláteis, que são derivados do metabolismo secundário, após essa exposição. Então, a gente capturou os voláteis que a planta emitia e depois fizemos a extração do óleo essencial das folhas dessa planta. 2 metodologias diferentes. E, por exemplo, aqui no manjericão, olha, a gente pode chamar a atenção, né, que os monoterpenos, eles foram mais se destacaram nas plantas que foram tratadas com extrato da alvana ou desta alga marinha. E, por exemplo,
um terpeno de bastante interesse é o linalol, e aumentou 4,5 vezes nas plantas tratadas com extrato da uva que nós utilizamos aqui no manjericão. Ou seja, o extrato da uva, ele aumentou, né, a abundância deste componente do óleo essencial, a proporção relativa dos componentes dos óleos essenciais, do óleo essencial dessa planta. Então, aqui a gente pode verificar, né, diversas algumas alterações aí nesse gráfico aqui embaixo de PCA. A gente também pode verificar que as plantas tratadas ou com quitosana, a gente usou como um controle positivo, ou com extrato da uva, elas estavam bem distante das plantas controle, ou seja, houve alteração, a gente quer, e essa alteração a gente gostaria de chamar de modulação, né, do metabolismo secundário, em especial os voláteis dessa planta. E bem interessante o que a gente observou, que o tratamento com alga mudou o quimiotipo da planta. Então, ela deixou de ser do quimiotipo eugenol e metil-eugenol para o quimiotipo epicadinol, ou seja, o tratamento alterou a proporção dos óleos essenciais, enquadrou essa planta num outro quimiotipo. E também nós conseguimos observar que na salsinha foi bem interessante, o extrato da uva, ela aumentou uma substância aromática chamada mentatrieno, que é reportada, que é descrita, né, como aquele cheiro característico de salsinha. Então, significa que o extrato da alga, da uva, ele pode modular a planta, né, no caso ali, modular para que ela acumule mais um composto em especial do óleo essencial, dos voláteis, que tenha interesse, né, então, ou seja, pode criar uma planta ali que tenha um maior valor econômico, um maior valor nutricional, aromático, enfim, então, mais ou menos essa ideia. E, assim, ao nosso conhecimento, é o primeiro trabalho, né, que utilizou o extrato da uvana, o extrato de uva, para otimizar, então, o aroma de plantas medicinais e plantas aromáticas. Então, é interessante essa que a gente chamou de modulação do metabolismo secundário, em especial dos metabólitos voláteis. E aí também começaram a surgir algumas perguntas, né? E que eu quero colocar brevemente aqui para vocês, mas a uvana, então, a gente sabe, né, que ela é desde algum tempo atrás, desde um trabalho dos franceses, né, que ela esse polissacarídeo é capaz de proteger as plantas. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, a uvana na proteção de plantas. E ela pode estimular a resistência, né? Pode induzir resistência às doenças, isso a gente já sabe, já sabia em diferentes modelos, né? Até o professor Marcial tem diferentes modelos ali provando que induz a resistência frente às doenças. Também a gente sabe, até em alguns modelos animais aí, que a uvana, ela é reconhecida e ela é percebida, ainda a gente tem algumas dúvidas ali, né? Mas há o reconhecimento e a percepção, sim, pelos sistemas celulares, mas o que não se sabe ainda, que a gente precisa estudar mais, são os mecanismos, né? Então, qual é os mecanismos e também qual é a estrutura molecular da uvana que é necessário para a bioatividade? Porque é um polímero sulfatado, de alto peso molecular, com diferentes açúcares, né? Então, qual é a estrutura necessária para ter bioatividade? Né, ou para as bioatividades, talvez seja diferente de um sistema para o outro. Será que depende do grau de polimerização, do número de resíduos, se é 10, 20, 100 ou 1000? Será que é do grau de sulfato, né, do número de sulfatos ali da porcentagem? A gente sabe que tem uma relação, né? O perfil de sulfato, será que se os sulfatos, se eles estão nos resíduos de raminose ou na xilose, tem maior atividade biológica? Ou do perfil desses monômeros. Será que a uvana que tem ácido hidrônico, né, tem mais atividade do que aquela que tem mais ácido glucurônico, mais xilose, mais raminose, né? Porque isso é bastante variável. Então, a gente tem essa pergunta aqui do REA, que é:
a relação estrutura e atividade. Então, esse foi um dos objetivos que eu tive, estudar a relação da estrutura com a atividade. Qual é a estrutura molecular mínima, né, necessária para relacionar esse polímero com as atividades biológicas. Então, a gente já sabia, né, que como a alvana é um elicitor, ela induz as respostas nos vegetais, nos sistemas celulares vegetais, né? Então, elicitor, ou como quiserem chamar aí de MAMPs ou PAMPs, né? Eu até coloquei aqui, normalmente é chamado de elicitor de uma forma mais geral. Eu até coloquei aqui MAMPs. Olha, MAMPs é associado às moléculas derivadas de micróbios, mas por que não? A gente não, né, poderia ampliar para macroalga, né? Resíduos de macroalgas, ou PAMPs é de patógenos, mas também poderia ser relacionados aí a polissacarídeos, né? Mas, de uma maneira geral, ali é chamado de moléculas elicitoras, de uma mais antigo, né? A palavra, na verdade, essa denominação de elicitores. Então, considerando que as uvanas são elicitores, olha, de organismos, células vegetais, eu queria destacar aqui a produção, aqui, olha, eu deixei já em vermelho, a produção de peróxido de hidrogênio. Então, para estudar a relação da estrutura da uvana com a atividade biológica, nós escolhemos uma resposta das células vegetais, que acontece em alguns minutos, aí 6, 10, 20 minutos, é uma resposta rápida, né? Então, nós escolhemos avaliar, medir, né, a produção de peróxido de hidrogênio, que a gente chama aí de explosão respiratória, e nós utilizamos aí para avaliar, então, os polímeros e os seus derivados. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que a uvana, como polímero, de alto peso molecular, tem atividade elicitora em sistemas celulares de dicotiledôneas. Então, aqui células de alfafa, né, medicago, que já havia sido descrito anteriormente, né, por outros grupos que induz a resistência em alfafa. Nós também aqui mostramos em rubus, em nicotiana, em células de nicotiana, e de fato, polímero, a uvana de alto peso molecular é capaz de ativar essas respostas, né, em diferentes, aqui nós temos em 200, 100, 50 microgramas por ml, é uma resposta comparável com a invertase, por exemplo, que é um elicitor conhecido já, né, então induz uma resposta nesses sistemas celulares. Mas, por outro lado, quando nós investigamos essa atividade, a nossa ideia era investigar a atividade elicitora em células, então, monocotiledôneas, por exemplo, arroz e trigo. E aí nós tivemos uma surpresa, porque nós não observamos o efeito elicitor. Aqui nesse gráfico, olha, está mostrando a uvana, não tem uma coluna aqui, porque ela não induziu uma resposta, não induziu o acúmulo de peróxido de hidrogênio. Ao contrário da quitina, que também é um elicitor conhecido, né? Aqui nós utilizamos a quitina hexamérica, que induziu uma resposta. Mas, então, nós observamos o seguinte, que um pré-tratamento da uvana, uma pré-sensibilização dessas células com a uvana, levou a aqui nas últimas duas colunas a gente consegue ver um aumento significativo do acúmulo de peróxido de hidrogênio, quando depois a quitina foi adicionada, quando o elicitor foi adicionado, ou seja, o que a gente verificou? Que em monocotiledôneas, como trigo e arroz, a gente observou um efeito de priming, ou uma pré-sensibilização dessas células. Elas não é um elicitor direto, mas seria de uma forma indireta. E, de fato, o que a gente consegue observar nos cultivos celulares, olha, que as células pré-tratadas com uvana e depois com o elicitor, elas ficam até num tom, né, diferente, ou seja, elas estão produzindo ali compostos fenólicos, elas estão acumulando os metabólitos diferentes e de uma forma mais intensa, mais rápida, né, e mais efetiva, muitas vezes. Esse é o efeito priming. Então, nós verificamos isso nas células de trigo
e também nas células de suspensão celular, né, que nós fizemos esses experimentos de arroz. Então, verificando essas condições aí no arroz, o que, que nós observamos? Olha, nós fizemos um tratamento, pré-tratamento, com Uvana, e depois adicionamos a quitina depois de 20 minutos, esperamos então 24 e 48 horas e fizemos um perfil, uma análise de metabólitos, né, a metabolômica que chama dessas células de arroz. E nós observamos aqui, por exemplo, depois de 48 horas, aqui, olha, está destacado, né, o tratamento de Uvana mais quitina aumentou de uma maneira significativa 29 compostos. Os principais que a gente destacou aqui, em relação, ou 16 nessa combinação, comparando com 7 só da quitina e 2 só com o polímero. Então, é muito claro para nós esse efeito de priming, né? Essa sensibilização. Bom, e aí, então, nós resolvemos, assim, sair do sistema celular, né, e para experimentos em vivo e em plantas. Então, nós fizemos, em colaboração da Universidade de Münster, com a Bayer Crop Science em Mannheim, nós fizemos experimentos em diferentes modelos de plantas, e um modelo que a gente conseguiu observar aqui um resultado satisfatório foi que plantas de trigo tratadas com a Uvana, elas apresentaram menos sintomas, né? A gente consegue visualizar aqui 100 ppm ou 1000 ppm da Uvana foi capaz de induzir a resistência nas plantas de trigo frente à inoculação aí com o oídio. Então, seguindo, né, a ideia da cultura celular, nós observamos no sistema das plantas, né, ali era em casa de vegetação, esse efeito de priming, de indução de resistência. Mas aí veio essa pergunta, né, relacionada ao polímero em si, da parte bioquímica, né? A relação da estrutura e atividade. Será que precisamos de um alto peso molecular para exercer essas atividades? Então, nós fizemos assim o que estava ao nosso alcance. Na época, não tínhamos tantos sistemas enzimáticos disponíveis que degradam a Uvana, então nós fizemos uma hidrólise ácida e obtivemos diferentes tamanhos de oligômeros. E testamos esses oligômeros nos sistemas celulares. Então, nós usamos aqui o ácido trifluoracético em diferentes concentrações, diferentes horas, e observamos, sim, aqui dá para ver na cromatografia em camada delgada, dá para ver a depolimerização da Uvana em fragmentos menores, é isso que a gente sabia até então. E aí fizemos uma cromatografia de exclusão por tamanho, separamos em 3 picos, ou seja, 3 tamanhos diferentes, e o pico, eu destaquei aqui, é o pico número 3, que é o último dessa coluna, e ele reflete oligômeros, moléculas bem pequenas. Nós imaginávamos aí 6, mais 10, e esse pico número 3, olha lá, ele foi testado nas células, e dá para ver ali a explosão respiratória, o acúmulo de peróxido de hidrogênio, que está marcado ali em rosa, e continua tendo essa atividade elicitora ali em Medicago, continua tendo atividade de priming em células de arroz, que a gente testou, ou seja, nós quebramos a molécula através da hidrólise ácida, nós purificamos os menores fragmentos e testamos, e os menores fragmentos continuavam sendo ativos. Então, significa que a gente não precisa ter um polímero de alto peso molecular para ter o reconhecimento nas células, né? Fragmentos menores podem ser são bioativos. E aí, através de espectrometria de massa, então, nós observamos que o pico 3 era fragmentos bem pequenos, na verdade, eram dímeros. Então, o que nós concluímos no final? Que
não há necessidade de grandes polímeros para esse tipo de atividade elicitora, ou seja, né, medicago para a indução da explosão respiratória, do acúmulo de peróxido de hidrogênio, mas que é a base, que é o início, né, da defesa vegetal ali, de uma maneira muito rápida, a planta começa a produzir, e que nós, então, percebemos que não é necessário ter uma molécula de alto peso molecular. Nós observamos aqui dímeros, um daqueles modelos que estava lá atrás, ácidos urônicos, aqui eu não posso dizer qual ácidos urônicos, eu não sei se é glicurônico ou hidrônico, ligado à raminose. Então, nós sabemos que dímeros, né, derivados lá da uvana, também são ativos. Ou seja, isso para nós é bastante interessante, porque a ideia é produzir tecnologias que nós possamos produzir produtos ativos, mas específicos. Então, a nossa ideia é produzir moléculas ativas, mas moléculas ativas específicas, então que elas sejam altamente purificadas, né, para que a gente tenha uma alta qualidade desses blocos de açúcar, que são, e quanto menores, né, talvez mais facilmente acessíveis nesses sistemas, né, então não tem outras, vamos dizer assim, moléculas que não são ativas ali dentro. Então, essa é a ideia, blocos de alta qualidade e que tem uma alta atividade biológica e atividade específica. Então, esse foi um dos nossos objetivos em analisar a relação estrutura-atividade da molécula da uvana através da hidrólise. Bom, e era isso mais ou menos, né, resumidamente sobre os nossos resultados, sobre a uvana e dos experimentos dela, então, nos sistemas biológicos. Eu queria agradecer vocês pela atenção, o professor Marcial pelo convite, também eu gostaria de agradecer ao CNPq, que, né, há muitos anos forneceu a bolsa de estudo para o desenvolvimento de muita parte desses resultados, do DAD, também que forneceu bolsa de pesquisador visitante, e agradecer também à Universidade Bielefeld, à Universidade Münster, principalmente, à Universidade Pisa, onde desenvolvemos os experimentos com as plantas medicinais, e também a Biocrop Science por ajudar a gente nos sistemas biológicos. Acho que era isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Então, também estou aberta às perguntas, às dúvidas e às considerações. Obrigado, Roberto, aí pela palestra. Num bom tempo aí. Não sei, o Alessandro está aí monitorando, se também temos perguntas aí, Alessandro, você nos informa aí, tá? Mas eu vou começar conversando aí, coisas mais genéricas, porque acho que não é o momento aqui para a gente entrar em detalhes da pesquisa, né? Mas algumas reflexões sobre o uso de uvanas. A ideia, eu queria saber da sua opinião, porque é o seguinte, existem duas ideias quanto ao uso futuro de produtos à base de algas, entre eles os polissacarídeos algais. Uma é você busca isolar, encontrar uma das moléculas aí, que tenha um efeito que se acredita que possa ser o principal, purificar, talvez no futuro até sintetizar, nunca se sabe. Essa é uma ideia, mas é uma ideia cara, porque, na verdade, ela vai envolver mesmo que seja semi-purificação, purificação, existe hoje a possibilidade de nós comprarmos, uvanas já está disponível em online para quem quiser, e não é barato. Então, e por outro lado, existe a possibilidade de usar simplesmente extratos com um nível de purificação baixo, que não necessariamente, além de ter essa molécula que possa ter um efeito principal, tem uma mescla de outros compostos que possam ter outros efeitos, né?
Se você lembrar do teu próprio, na época do mestrado, você trabalhou com extratos também, extratos metanólico, etanólico, aquoso, e lá também, e daí você tem essas possibilidades de extrair outros compostos que possam ser de interesse. Então, nós temos essas dois enfoques que não necessariamente se contrapõem, se são antagônicos, mas para as nossas condições, talvez os extratos buscando uma maneira de produzir extratos. E o que você acha disso sobre aplicações, futuro de aplicações da Uvana ou de extratos de algas? Qual é a viabilidade disso em termos, sempre considerar a matéria-prima, só considerando, se caso fosse a matéria-prima, um outro gargalo que existe, mas se eu para produzir isso, o que você acredita no futuro sobre a mescla de produtos ou um produto purificado? É uma excelente pergunta, porque, por exemplo, naquele experimento que a gente fez com as plantas medicinais, nós nem conseguimos chegar e dizer que era uvana. Nós chamamos de extrato, né? Por exemplo, porque a purificação realmente ela gasta muito tempo e muitos recursos, né? Porque dependendo das condições ambientais, dependendo da espécie d'alga, você tem outros polissacarídeos de parede celular, ou você tem também proteínas, resíduos de proteínas ali dentro, e é bastante complicado essa purificação. Mas é interessante a purificação, por mais cara que ela seja, para você entender o mecanismo. Porque senão, se você tem uma mistura, o que é que está agindo? Sempre fica a pergunta, né? O que é que está agindo dentro da mistura? O que é que está tendo atividade realmente, né? Como é o mecanismo de ação? Então, talvez essa purificação, ou mesmo a síntese, que ela está sendo possível, mas de fato caríssima, né? Para entender o mecanismo de ação. E depois, é claro, sempre vai ter uma mistura, porque o extrato é muito mais barato e muito mais viável. Mesmo que a gente tivesse a matéria-prima bastante disponível, né? Mesmo assim, a purificação ia ser muito cara, mas talvez só para entender os mecanismos que ainda não estão muito bem claros. Né? Para isso, a gente precisa de moléculas puras. O extrato, você não tem como investigar o mecanismo de ação usando um extrato com outros resíduos e contaminantes, né? No caso ali, mas que também podem ser bioativos. Não, sim, para estudos de mecanismo é essencial ter aí um detalhamento sobre o material que você está usando, né? Mas eu estava pensando na utilização prática, utilização em larga escala. Então, existem, que as uvanas é um pouco complexo um pouco mais complexo, o desafio é maior do que você pensar, por exemplo, em laminaranas por causa da estrutura, que as laminaranas sendo um polissacarídeo linear, você só necessita fazer quebras e determinar um número, que isso já tem estabelecido, tem produto comercial aí hoje no mercado, aí, que é usado por uma grande empresa de agroquímicos, e se usa o polissacarídeo purificado, semi-purificado, mas você tem ali uma facilidade que está relacionada com a própria estrutura molecular. Agora, no caso das uvanas, como você mostrou aqui no início da tua palestra, realmente um heteropolissacarídeo não é uma coisa tão simples de trabalhar, porque até o que você vai obter de cada processo aí pode ser um pouco diferente, essa diversidade que existe aí de moléculas que possam ser obtidas, né? Mas um desafio aí, nesse caso, diferentemente das laminaranas, é estabelecer isso se fosse um processo industrial que ficasse econômico,
porque é possível aplicar, como tem no caso das laminarianas, algo que é semi-purificado aí, em larga escala. Mas eu acho que para a Uvana talvez seja algo um pouquinho mais complexo. E a questão da... Não sei, o Alessandro, qualquer coisa aí, você dá um grito aí. O Alessandro aí, ele é o gerente aí da nossa live hoje, está dentro desse tempo aí administrando. É o seguinte, uma outra... A questão da licitação aqui nós publicamos com os franceses ano passado, até a questão em cereais, mostrando que é licitação. Foi feito um estudo metabolômico lá e mostrou que a Uvana, a gente esperava ter feito prime mais, mas não ali no trabalho em plantas, não em células, em plantas mesmo, em plantas vivas, grandes, mostrou que o efeito é de licitação. Sobre o uso desses compostos a nível prático também, porque é muito mais estimulante nós pensarmos em produtos que têm efeito prime. Eu penso sempre assim, poxa, prime tem essa questão do custo energético. Como você vê custo energético relacionados com as uvanas, pensando em possível efeito elicitor ou de prime? Existe alguma ideia, trabalhos aí que possa esclarecer? Olha, eu não sei te dizer em relação ao custo energético, mas eu imagino que, independente se for prime ou elicitor ali, eu imagino que tem um custo energético, não posso dizer se é alto, mas tem, porque o que nós observamos ali, por exemplo, assim, compostos fenólicos. Um grande acúmulo de compostos fenólicos. Ou seja, isso vai refletir lá no final também. A gente nunca chegou a fazer, né, um experimento que verificasse se aumenta a produtividade ou não. Acho que ainda não tem, né? Mas eu acho que tem um custo energético grande e tem um desvio hormonal dos compostos fenólicos que a gente viu, inclusive da parte de estresse, nós vimos na metabolômica que a gente fez, nós vimos várias moléculas indicadoras de estresse. Então, isso reflete o custo da célula, mesmo era células de arroz, então era o efeito prime, mesmo ele não estando evidente, ele estava evidente ali até pelo escurecimento, claro que a gente usava o elicitor depois, né? Mas assim, tinha um acúmulo, sim, de metabólitos, desvio da rota metabólica, mas assim, de produtividade, a gente nunca chegou a um experimento assim. Ou fotossíntese também, eu não sei te dizer em relação à fotossíntese, eu nunca fiz experimento relacionado. Que trabalhos de campo ainda são bastante carentes, tem uma carência grande, trabalhos de campo, e com vários bioestimulantes, e em particular aqueles relacionados com os polissacarídeos algais, né? A necessidade de mais estudos para isso aí. É muito interessante. Um outro aspecto que me chamou muita atenção no teu trabalho, que eu achei que é realmente um trabalho bastante pioneiro, é essa dos compostos voláteis, porque no conceito de bioestimulantes, eles se enquadram no conceito de bioestimulantes, porque bioestimulantes não é só aumentar o crescimento, aumentar a resistência da planta contra estresses, mas também melhorar a qualidade dos produtos, então, seja por coloração, por aroma. Existe aplicação de bioestimulantes para melhorar a coloração de frutos, em maçã, por exemplo, mas eu não tinha visto ainda a aplicação de bioestimulante. Eu acho que não é, talvez não seja só para questão de uvanas. Eu não sei se tem algum outro bioestimulante que melhora compostos voláteis em hortaliças, em plantas condimentares como a salsinha e basílico, que você usou? Manjericão, Existem outros bioestimulantes que vêm sendo usados para isso? Você tem ideia, não?
De algas marinhas, olha, Não, eu acho. não precisa ser outros bioestimulantes, não necessariamente de algas, você deve ser a única pessoa que encontrou isso, porque eu não me lembro nenhum de algas, né? Porque eu queria associar as duas áreas da pesquisa, o metabolismo secundário, vegetal, de plantas medicinais, com a urbana, mas eu imagino que sim, que tenha outras substâncias não derivadas de algas, sim, porque os compostos, ácido salicílico poderia ser um que altera, né? Mas não sei te dizer assim, que. E muito interessante, Roberta, que eu achei que você fez isso numa universidade italiana, então são alguns condimentos que se usam em pizza. Pesquisa para eles, essa pesquisa foi muito pertinente aí, porque aumentar os compostos voláteis dessas plantas aí que se utilizam aí para fazer pizza. Tem muito a ver com pesquisas de aplicação na Itália, principalmente. Aí. Entraria na análise fina, né? Ali de melhor qualidade, mas pensando também, sabe, nas propostas de aquelas indoor, aqueles cultivo indoor, sabe? Eu sei que as empresas elas investiram bastante dinheiro e elas não estão tendo muito retorno. Mas até pensando nessas características ali para produzir, né, até com mais sabor, mas não aquelas, né, plantas básicas assim. Então seria uma possibilidade de, claro que a gente ficou com bastante dúvida ainda para os próximos estudos, né? Mas bem interessante ali principalmente na salsinha, porque pegou bem o composto, né? Que dá a característica. Então, eu poderia dizer o principal. Então, vamos lá. Temos alguns comentários aqui, algumas perguntas no chat, então vamos por etapas aqui, ordem de chegadas, né? O Vitor Rezende, então, parabenizou a professora pela apresentação. O Danilo fez um comentário e uma pergunta aqui. Então, o comentário diz, mas com o isolamento da molécula, poderíamos utilizar em formulações de outros produtos foliares com uma função indutora mais específica. E emendou também com a pergunta, nesses estudos, somente a explosão respiratória foi investigada? Sobre a redução da severidade de ataque de patógenos, foi feito algum estudo? Não, nós não. Os oligômeros nós produzimos, testamos em célula, mas depois da purificação, nós não tivemos quantidade suficiente para testar em plantas. Igual o Marcel falou, a purificação ela é muito cara, ela é muito elaborada, né? Esses materiais puros, mas essa é a ideia, assim, testar eles nas plantas e também na questão do metaboloma, né? Fazer análises do metaboloma, mas em plantas a gente precisa de uma quantidade maior. E aí eu sou mais da ideia do Marcel, a gente pode comprar. Eles são caríssimos. Certo. Diogo Gesser aqui. Mas, Boa noite, perdão, eu queria falar, mas que nesse meio tempo muitas enzimas foram elucidadas e elas são recombinantes no momento. Então, a gente poderia sim obter oligômeros mais baratos em um maior número utilizando enzimas, né? Enzimas recombinantes. Talvez isso dentro da biotecnologia seja ainda mais viável. Diogo Gesser. Boa noite, pessoal, e a professora Roberta. Em algum momento nos seus experimentos, você percebeu algum sintoma de toxidez nas plantas provocada pelo extrato da uvana? Não percebemos. Acho que o Marcel também pode me ajudar, ele tem mais experimentos em plantas. Infiltramos, já spray, né? Nunca verificamos. O que eu verifiquei foi aumento da necrose, da morte celular programada
induzida por um agente elicitor que causa necrose. Então, nesse efeito de priming, nessa combinação, a Alvana não fez nada, mas nós injetamos algumas quitosanas que causam necrose. Era 24 horas a gente observava. E a Alvana, com pré-tratamento, aumentou essa necrose. Então, seria a atividade ali, né, potencializando o elicitor. Mas, também, o que nós observamos? Nós tentamos fazer algumas combinações com quitosana, mas em relação à carga, daí era carga negativa com positiva e anulava os efeitos, foram anulados. Então, as nossas combinações que a gente queria fazer, Alvana com outro elicitor, vamos supor, né? Muito caro, então vamos juntar dois, fazer um efeito sinérgico. Nós não conseguimos o efeito sinérgico por causa da carga. Uma positiva com uma quitosana na nossa formulação não funcionou até o momento. Mas acho que nanopartículas, as micropartículas, a partir daí, pode ser que dê certo. Antônio Andrello, muito obrigado pela apresentação. Há estudos que mostram se os padrões de sulfatação e de monômeros do polímero interferem sobre a bioatividade das ulvanas? Interfere. Da sulfatação, eu sei que o Marcel tem um trabalho bem interessante, mas no meu caso, o monômero, acho que eu não falei, o dímero que nós obtivemos no final, como era a hidrólise ácida, os grupamentos sulfatos não estavam mais presentes. Então, para nós, continuou a atividade elicitora sem o grupamento sulfato. Né, no nosso caso. E também é uma especulação, assim, que a gente não pode confirmar, porque o ácido hidrônico, como padrão, ele é difícil de se obter, e é difícil de você obter um monômero contendo ácido hidrônico, mas pode ser que esse ácido e xilose também tem algum aumento da atividade biológica, mas muito difícil trabalhar com ácido hialurônico, nós não encontramos grupos especializados, tanto é que a gente chama ali de urônicos, né, generalizando. Então, assim, nós temos algumas dúvidas ainda em relação ao grupo sulfatos. É mais fácil, porque tem trabalhos que mostram que aumentou a sulfatação química, aumentou a atividade antioxidante, por exemplo, in vitro, né? Então, é possível trabalhar com os grupos sulfatos, mas com a questão dos açúcares é muito mais difícil nessa sequência, assim. Eu não sei dizer se tem um açúcar que vai aparecer e vai aumentar a atividade. O que a gente sabe é que o ácido hidrônico é raro, então torna essa molécula interessante. E a raminose também, eu acho que ela faz uma mímica com a parede de bactérias, então talvez relacionada à percepção. Mas nós fizemos todas as vezes o tratamento com os monômeros e eles não foram ativos. Ácido glicurônico, raminose, xilose, os monômeros não têm atividade, então precisa ter dois ali, que nós vimos, o ácido glicurônico com a raminose ligado ali para ter então é o dímero, não são os monômeros. Mas talvez a ideia para o futuro é saber, né? Mas qual é essa sequência exata? A gente não tem essa purificação, né? Nesse grau. Eu nem sei se tem para comprar, acho que também não tem ainda essa definição, qual é a composição dos açúcares correta e a sequência, né? Porque tem a randomização que a gente fala, que é como na quitosana. A quitosana, para ela ter atividade biológica, são 3 fatores principais: o grau de polimerização, o grau de acetilação e o grau de randomização. Então, é uma matriz 3D. A randomização, se a raminose vem depois da xilose, também é interessante. Essa randomização ela é um pouco mais complicada para estudar. Mas, sem dúvida, é interessante para verificar a relação estrutura-atividade.
do chat até o momento era isso, professor Marcial. Nós estamos indo para os últimos minutos aí da transmissão, Roberta. Sabendo que agora você está localizada aí bem distante do mar, quais são hoje, assim, resumindo em talvez em uma, duas frases, quais são os teus principais focos de pesquisa atualmente? Você trabalha com plantas medicinais, é isso? Isso, a nossa linha de trabalho agora é baseada em extratos, não de macroalgas, mas de plantas medicinais, extratos brutos, então indo de encontro no que você falou em referente a um produto que vai ter um extrato bruto, né, não purificado, e também nós estamos fazendo testes com quitosanas, e são quitosanas bem definidas, né? E como potenciais biofertilizantes, aí talvez como uma segunda geração de biofertilizantes, e a construção de micropartículas, não são nano, são micro só, partículas então, encapsulando o extrato vegetal com quitosana, o óleo essencial, porque, de fato, nós estamos aqui mais de 600 quilômetros do litoral do Paraná, e se torna inviável a coleta, né? A coleta sem o cultivo, para nós, se torna inviável. Eu sei que grupos da Nova Zelândia, eles fazem o cultivo bem sucedido em tanques, então eles têm uma biomassa também mais padronizada, começa já por aí, né? Em tanques, mas por enquanto, de fato, extratos vegetais associados ou não com quitosana. Bom, em virtude aí do tempo, e como nós temos sempre uma meta de ficar 1 hora, no máximo 1 hora, nós vamos nos despedir aqui. Novamente agradecemos aí a tua presença e a colaboração, e aí encontrou o tempo aí para vir falar um pouco conosco depois de tanto tempo. Então, em nome de todos aí os espectadores, nós agradecemos e finalizamos aí o nosso live top. Obrigado aí, Alessandro, por acompanhar. Boa noite a todos e até o próximo live. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todos.